Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família também. A gente sempre faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 43, Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de um agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que um homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, e no encontro das conexões pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela da sombra, cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e, quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decididos a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perspectivas. Lição número 43, Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Bom, nesse versículo, Emmanuel comenta um trecho, né, uma passagem de Jesus, uma parábola que Jesus fala sobre uma postura de um homem que é convidado, um homem ou uma mulher que é convidada a uma festa de bodas. E fala assim, de uma forma bem resumida, quando você chegar numa festa de bodas, não vai sentar no primeiro lugar, não, senão o anfitrião vai lá e te expulsa. Fala assim, não, você não está no seu lugar, basta daqui. Então, é melhor você chegar e sentar no último lugar. Porque na hora que o anfitrião chegar e falar assim, não, por que você está aqui? Vai lá sentar com a gente, vem aqui para um lugar mais perto de mim. De forma bem resumida, mais ou menos isso que Jesus fala. Por que essa lição de bodas, por que Jesus fala desse sentido? As bodas, o que Jesus representa muito na cultura dele, dos hebreus, é a comunhão com Deus. Muitas vezes Jesus se referenciava a si mesmo como um noivo, que a comunhão com ele, com o casamento, essas bodas, seriam uma comunhão com Deus através de Jesus. O que Jesus quer trazer aqui não é uma postura que nós devemos ter em festas ou eventos sociais. É uma postura que nós devemos ter de espírito. Uma postura que nós devemos ter com os nossos pensamentos, com os nossos mentores espirituais e até mesmo com Deus. Afinal de contas, é um momento de comunhão, quando nós temos a prece, a humildade também é muito necessária para que a gente possa conversar com Deus, mas também ouvir. Essa postura de humildade permite a gente ouvir os conselhos que o Pai tem para conosco. E Emmanuel expande
esse conceito de Jesus para a nossa convivência social também. E ele mostra que realmente a postura excessivamente confiante, aquela postura de a gente saber que acha de um assunto, que a gente domina tudo, aquela postura que a gente tem na hora que a gente fala muito sobre algo, como se a gente mostrasse, queresse mostrar para todo mundo que a gente domina aquele assunto, aquela coisa, muitas vezes a gente não conquista a admiração de ninguém com isso. Pelo contrário, a gente acaba se tornando uma pessoa antipática, que ninguém quer ouvir mais. Os mestres de artes marciais, quando eles vão aprender um estilo de uma escola diferente da deles, eles sempre se colocam como alunos. Eles podem ser mestre durante anos, mas na hora de aprender algo diferente, ou às vezes incrementar o próprio conhecimento deles, eles sempre se colocam como alunos. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a estabelecer nas nossas vidas. A cultura japonesa, a cultura asiática, ela tem muitas a nos ensinar por causa que são línguas que não fazem sentido a frase que a pessoa fala até ela dizer a última palavra da frase. É uma cultura que ensina bastante as pessoas a escutarem antes delas falarem, por causa que a própria língua não permite que você entenda o que a pessoa está falando até ela completar a última palavra. E é um ato que nós ocidentais não temos muito, por causa que a gente consegue tentar predizer o que a pessoa está falando. E muitas vezes nós erramos. E a gente parece arrogante. E é verdade. Emmanuel comenta também, expandindo esse conceito para quando nós, às vezes, somos portadores de conselhos. Quando nós, muitas vezes, nós queremos aconselhar amigos, nós queremos aconselhar familiares, trazer um pouco deles as bênçãos que Jesus trouxe nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós nos precipitamos e às vezes a gente toma uma postura arrogante, como se fosse um sabe tudo. A gente critica, a gente condena certas posturas, a gente, às vezes, muitas vezes, condena de forma alheia pessoas que não estão presentes no recinto, ou às vezes pessoas que são famosas, a gente tende a ter essa postura de criticar muito. Mas Jesus nunca criticava alguém de forma gratuita como nós fazemos. Pelo contrário, ele sempre incentivava de forma amigável, humilde e amorosa. O próprio Jesus era um exemplo de humildade. Ele mostrou humildade quando lava pés na última ceia. Ele mesmo dizia, né, bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mostrando que não é necessário riqueza ou pobreza espiritual para se conseguir a paz interior, mas sim uma atitude humilde de espírito, que todos nós podemos alcançar. E Jesus também se mostrava humilde perante Deus, quando eles falavam, bom mestre. Não, bom é só o Pai que está nos céus. A postura de humildade, ela faz um bem muito grande para a gente, porque a gente começa a enxergar nós mesmos como nós somos, permite enxergar as situações como elas são de verdade. Isso acaba muitas vezes quebrando ciclos de ilusões que nós temos sobre nós mesmos e permite nós mesmos aprendermos mais sobre nós e permite nós termos um diálogo mais íntimo, mais sincero com Deus. Nos colocarmos na posição de escutar para receber as lições dos nossos amigos espirituais. Muitas vezes lá na casa a gente toma um puxão de orelha. Acho que muitas pessoas que são antigas na casa já tomaram um puxão de orelha, nossos guias espirituais. Mas sempre são com muita ternura, com muito amor, muito zelosos com o nosso bem. Nunca nos criticando de forma gratuita. Afinal de contas, se nós quisermos contribuir com os nossos amigos, se nós quisermos aconselhar as pessoas, ninguém quer ser amigo. Ninguém quer o conselho de um fanfarrão sabe tudo. Todo mundo quer um amigo de verdade. Alguém que te escute, mas que também seja respeitoso, seja amigo, seja fraterno na hora de aconselhar. É, é isso. Vamos elevar os nossos pensamentos, nosso querido Mestre Jesus. Vamos aguçar os ouvidos das nossas almas para recebermos as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Vamos mentalizar aquilo que nós mais almejamos em nossos espíritos, seja para nós mesmos, seja para os nossos amigos, entes queridos, colegas, companheiros no caminho, companheiros diários, companheiros até mesmo que nós vimos poucas vezes. Vamos pensar no Mestre Jesus, estando do lado de cada um de nós.
nosso amigo sincero de todos os momentos, nosso amigo que está conosco desde os princípios, nos aconselhando como professor amigo, sincero e paciente. Vamos nos conectar com os nossos guias espirituais, mentalizar paz, misericórdia, alegria e bom ânimo para com todos nós. Para que nossa humilde oração aos nossos queridos amigos espirituais, nosso querido Mestre Jesus, possa ser um ponto, uma exclamação a Deus, para que Ele possa aconselhar-nos, para que possamos trazer paz ao nosso coração e sermos humildes mensageiros da paz também. Vamos pedir ao nosso Mestre muita paz, muita resiliência, muita coragem no caminho. Que nós possamos ser mensageiros de amor e de fraternidade. Que possamos trazer sempre as lições do nosso Mestre Jesus nas nossas atitudes, para que nós possamos conquistar o reino de Deus, mas também incentivar o bem a todos que nos observam, que todos que nós convivemos, como um exemplo, não com palavras. Vamos pedir, Mestre, que o Senhor ampare todos aqueles que precisam do Senhor, especialmente aqueles doentes, sejam da alma ou sejam do corpo, aqueles que têm fome, aqueles que anseiam por luz, que anseiam pela palavra amiga, que anseiam por um amigo, que nós possamos nos converter em irmãos do caminho, em irmãos de paz, e que nossos amigos espirituais possam estender as suas bênçãos em todos os hospitais, hospitais psiquiátricos, hospitais que se tratam de enfermidades, que o Mestre Jesus possa amparar todos aqueles necessitados, possa também instruir todos os governantes e instrutores, para que eles possam conduzir todos nós para um caminho melhor. Que a paz do Senhor seja conosco hoje e sempre. Que a humildade e a simplicidade abra nossos olhos e nos conduza para o melhor caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que Jesus, que nossos amigos espirituais, que nossa Mãe Santíssima frutifique nossas águas e nosso corpo físico, mental e espiritual, trazendo equilíbrio, harmonia e paz. Amém.